filme de vocês, ele segue uma linha de outros documentários, né, que falaram sobre esse tema do impeachment, só que ele traz uma perspectiva muito diferente, né, de ser dentro do Alvorada. Queria saber se essa já era a ideia inicial, se vocês tinham essa ideia de trazer o Alvorada como um personagem, né, e o que foi mudando ao longo do processo. A gente tinha, assim, essa ideia desde o começo. Claro que a gente acabou filmando outras coisas, além de ficar só dentro do Alvorada, a gente acabou filmando outras coisas, mas sempre foi a nossa ideia trazer o Alvorada como um personagem e filmar a Dilma. Nosso objeto de filmagem sempre foi ela, e onde ela estava, e o que ela estava fazendo. Então, e ela estava dentro do Alvorada o tempo todo, durante esse processo, durante o afastamento. Não, mas acho que foi mais que isso. Era ela, mas também sempre teve o nosso projeto filmar os funcionários, filmar os assessores, Sim, filmar os 3 andares do palácio. Assim, aquele micro-universo que é o palácio. Claro, ela era a personagem principal, mas sempre a gente quis filmar isso, desde o início. A ideia não era ser um filme informativo, assim, né, que nem os anteriores. Não, nunca foi essa ideia, até porque a gente já sabia que a Petra estava na rua, a gente já sabia que a Guto estava no Senado, então não tinha por que ter mais um filme para explicar o golpe. Então, como a gente tinha acesso à Alvorada, a gente já pensou nessa proposta para ser um filme diferente dos outros. E são complementares. E à medida que foram saindo os filmes, saiu primeiro o da Guto e depois saiu da Petra, a gente foi tendo mais certeza ainda de que o nosso recorte inicial era o que a gente queria de fato. Assim. A gente foi apertando até mais nesse sentido. De uma certa forma, isso foi libertador para a gente poder realmente fazer o filme que a gente queria fazer, que era esse, dentro lá do Palácio. Uhum. E saindo do projeto, indo para campo, né, estando lá dentro do Palácio, vocês mudaram muita coisa, assim? Vocês encontraram muitos desafios ali de estar 24 horas não, mas de estar todos os dias ali no Palácio? A gente estava quase 24 horas mesmo. A gente praticamente só saía para dormir, assim. A gente ficou num hotel ali perto, e a gente ia dormir, acordava, voltava para o Palácio e realmente ficava bastante tempo. Mas acho que não, né, Ana? Na verdade, o que a gente achou, a gente tinha uma expectativa, talvez, de ter mais movimento, de mais coisas acontecendo, uma coisa tão importante para o país acontecendo, e a gente achou que ia ter mais ação, digamos assim. Aí a não ação acabou dominando não só a rotina, como o próprio filme, né, a narrativa do filme. Acho que a gente imaginava que seria um filme mais de luta e menos de melancolia, mas o que se apresentou foi aquela melancolia que está no filme. E como que era essa rotina de vocês irem todo dia para lá? E como que foi essa relação com a Dilma, né, nessa questão de ter uma equipe ali o tempo inteiro filmando? Olha, isso tá bem no filme, né? A gente propôs para ela essa ideia, ela topou. A equipe ia para lá todo dia, até final de semana, e teve um conflito com ela de início, e de início não, o tempo todo. Ela se propôs, ela quis abrir o palácio, ela sabia que era importante fazer o filme, mas aquilo incomodou ela profundamente, a ponto da gente colocar isso na própria narrativa do filme. E ela colocou muitos limites, assim, para o que vocês podiam ou não filmar? Porque eu percebo que vocês retratam a Dilma mais de uma perspectiva profissional, né, dela trabalhando, do que da vida pessoal dela, assim, uma intimidade. Isso foi ela que impôs um limite ou a ideia de vocês era essa mesmo? Olha, de cara, o único limite que ela colocou foi que não filmasse a mãe dela. E depois, no embate com a própria equipe, ela foi fechando mais a porta, ela foi ficando cansada, ela não se sentia bem. E outra coisa, ela não queria também, ver se eu estou errada, Lô, que se filmasse fofocas políticas. Por exemplo, um senador ia lá para negociar voto, ela não queria que filmasse. O que até causou decepção na época, mas, na verdade, o nosso filme não é um filme de notícias, ele é um filme muito mais de ambientação, de um período histórico ali. Então, assim, eu diria que o que ela não quis que filmasse não fez falta nenhuma para o filme. E falando um pouco do que vocês falaram da personalidade da Dilma, né? Ela tem uma persona midiática, né? Que na época foi muito criticada, até hoje é muito criticada pela sociedade, pela mídia, essa imagem de durona, né? De uma pessoa
forte e tal, e no filme a gente acaba vendo esse outro lado dela, que é essa mulher bem-humorada, né? E é uma mulher resistente, ela fala que não se deprime nunca, né? Vocês tinham essa ideia de trazer esse outro lado da Dilma, de mostrar um outro lado que não é retratado nunca pela mídia, assim? Olha, da minha parte, com certeza, e eu acho que a mídia foi muito misógina com ela. Assim, lembra da capa da Isto É? Sim. Tentou formar aquela mulher louca, aquela mulher histérica, mas do que eu conhecia dela, eu via uma mulher culta, uma mulher curiosa, uma mulher interessante, e eu nunca vi ela retratada desse jeito. Então, eu acho que uma das missões do filme era mostrar, assim, o lado solar dela. Era uma figura, uma das coisas que atraía muito a gente de fazer esse filme é que é uma figura muito desconhecida, muito misteriosa, que presidiu o país por 6 anos e que ninguém conhecia. E quando conhecia, o que se conhecia dela não era absolutamente o que ela é, e que eu, de fato, já conhecia mais antes. Porém, acabou sendo um pouco surpreendente também para a gente, porque assim, por mais que eu conhecesse ela, eu conhecia ela numa coisa absolutamente formal, assim, eu não conhecia ela na casa dela, a rotina dela, o dia a dia dela. E que é interessante, de fato, mas para além de ser interessante, porque ela é uma mulher interessante, é interessante ver aquela mulher em contraposição com o que se viu dessa mulher. Ter mostrado como se mostrou dessa maneira machista, misógina e tal, que se mostrou ela antes, esse confronto de imagens, para a gente era muito interessante de mostrar também. Mas é a Dilma durante o processo de impeachment, né? Porque eu acho que ela passou vários momentos difíceis na vida, que a gente sabe, desde a tortura ao mesmo câncer que ela teve, mas com certeza esse é um dos momentos mais difíceis da vida dela. E encarar aquele momento com aquele bom humor, eu acho que diz muito sobre ela. E ela disse, inclusive, numa das conversas que o cachorro dela morreu nesse período, que foi o dia que ela chorou. Eu não desequilibro. Desde criança? Não, desde criança. Eu, pelo menos, não vi muita melancolia nela, porque ela não é muito essa figura da melancolia, mas você via melancolia no espaço inteiro. Estava tudo melancólico. Sim. Mas ela menos do que todo mundo. Realmente. Eu acho fantástico como ela não tomou para si, porque era uma agressão, era uma violência da sociedade inteira, mesmo quem era de esquerda abandonou, assim, simbolicamente, né? E ela, eu não vi mesmo em nada ela se vitimizando. E um detalhe que é que nos dias seguintes ela seguiu andando a sua bicicletinha. Né? E ela chegou a assistir o filme? Ela falou alguma coisa? Ela assistiu uma versão próxima dessa e ela falou: está ok? Ok. Ok. E por que vocês decidiram, não sei se foi uma decisão, né, mas lançar o filme nesse momento de agora? E qual que é a importância, né, de lançar no momento que a gente vive hoje no Brasil? Olha, na verdade, o filme foi um filme, enfim, difícil, com várias questões, e mesmo de montagem, de seleção. E então, quando ele ficou pronto, a gente lançou. Só que, por acaso, né, faz 5 anos, e tudo que ela previu que aconteceria no discurso final dela, já deu tempo de acontecer, né? Então, hoje, a gente está num momento muito complicado, politicamente, sanitariamente, economicamente, principalmente moralmente. Então, lançar esse filme agora tem um sabor especial, porque acho que as pessoas estão num momento de revisitar essa figura da Dilma e esse evento que foi esse golpe de 2016. Então, acabou sendo um momento excelente para o filme. Mas a gente não ficou guardando o filme, esperando a hora, não. Foi um acaso. Sorte, né? É o santo do cinema que faz as coisas certas.